Que tal a gente aprender a fazer essa coelhinha fofinha usando pouquíssimo material? A gente vai estar usando somente a cor que você escolher para o seu coelhinho. Eu escolhi um rosa bem clarinho. Escolhi o rosa para o vestido, para o laço e para os detalhes eu vou usar um pauzinho, ou você pode estar usando tinta, tá? Então, bora aprender? Para começar o coelhinho, a gente vai estar pegando um pouco de massa rosa. Bom, no meu caso, eu peguei o rosa, mas você vai pegar a massa que você quiser, tá? A gente vai fazer uma colchinha. A gente vai dar uma apertadinha na mesa, na bancada. E vai fazer aqui como se fosse o vestidinho, a barrinha da saia da nossa coelhinha, que no caso vai ser uma coelhinha, tá? Com a própria mão, com a ponta dos dedos, pontinha dos dedos, a gente vai estar fazendo aqui vestido da nossa coelhinha, tá? E vai ficar somente assim. A gente vai fazer uns detalhes. Eu vou usar aqui essa ferramentazinha. Não sei como chama essa esteca aqui, tá? Mas ela tem umas pontinhas, ó. Tem umas curvinhas que dá pra fazer um detalhe aqui no vestido da nossa coelhinha, tá? Depois de feito isso, a gente vai só dar uma levantadinha pra formar aqui umas curvinhas, tá? E bora deixar secar um pouquinho, vai ficar assim, tá? E a gente vai deixar secar um pouquinho. Depois de deixar o corpinho secar um pouquinho, eu fiz uma perninha, vou fazer pra vocês verem, e espetei logo outro palitinho aqui e tô deixando ele secar assim, tá? Um pouquinho de perna pra cima. E a gente vai fazer a outra perninha, tá bom? Usando um pouquinho de massa, um pouquinho da massa, eu vou pesar aqui pra vocês verem quanto que ela tá pesando. 5 graminhas mais ou menos, é o que vai dar a perninha, tá? A gente vai fazer um pequeno rolinho. Pequeno rolinho, não precisa ser muito grande, tá? Medir aqui no outro, é mais ou menos o tamanho do outro. E agora eu vou pegar aqui e achatar na minha mesa, tá? Pra ele ficar com esse formato aqui, tá bom? Ele vai ficar um pouquinho mais largo embaixo e em cima ele vai ficar mais fininho, tá bom? E é assim que ele vai ficar, tá? Depois de fazer a perninha, a gente passa cola e coloca aqui na nossa pecinha que tá secando. Vocês prestem atenção que eu vou passar cola nas duas partes que vão se unir, tá? Não vou colocar na palito não, tá bom? A minha peça ainda tá úmida, e ela vai ficar assim, tá? Então, bora deixar secar mais um pouquinho pra continuar, tá bom? E enquanto as perninhas secam, a gente vai estar fazendo a cabecinha, tá? Vamos estar usando uma bolinha de aproximadamente 20 gramas. Minha balança tá maluca. É. 20 gramas, tá? A gente vai estar cobrindo essa bolinha. Você pode estar usando uma bolinha de papel alumínio, tá?
Na verdade, a minha nem é uma bolinha perfeita, olha. Foi um pedacinho de isopor que tinha ali, deixei ele um pouquinho ovalado, nem arredondei, tá? E vou fazer aqui. Não tem necessidade de estar bem redondinha, não, tá bom? A gente vai fazer o quê? Eu vou abrir um pouco essa massa, tá? Vou abrir um pouco, deixar ela um pouquinho mais lisinha. Minha massa tá bem ressecadinha. Eu vou estar abrindo um pouco, não precisa ser muito. E vou estar cobrindo aqui minha bolinha, tá? Eu vou recobrir ela toda. Aqui. E vou cortar o excesso da massa aqui, tá bom? E agora a gente vai trabalhar a cabecinha da nossa boneca, tá? Agora a gente vai dar um pequeno formato aqui, vou tá alisando a massa. Tem que alisar, tá, gente? Pra massa ficar mais bem certinha, bem retraída, não ficar defeito, não rachar. Ajuda bastante quando a gente tá unindo a massa, né? Quando você tá alisando a massa, o que que acontece? Você vai alisando e vai tirando toda a imperfeição da massa, vai unindo toda a massa que fica aqui, né? E o nosso coelhinho vai ficar com a cabeça arredondadazinha assim mesmo, tá bom? E pro nariz da nossa coelhinha, eu vou estar usando a mesma cor de massa que eu fiz o vestidinho dela, tá bom? Antes de fazer o vestidinho, colocar o narizinho, o que que eu fiz? Peguei essa minha ferramenta de boca, tá? E fiz essa marcação aqui e aqui. Agora, a gente vai colar o nariz. Eu vou colocar aqui, fazer uma marquinha, só pra não perder o local onde eu vou colocar o narizinho. E esse nariz eu vou fazer de olho mesmo, tá? Não tem peso, você olha e vê o tamanho que você vai querer e faz o seu narizinho. Eu vou estar fazendo aqui, uma bolinha, tá bom? Mas eu não quero que o meu nariz seja uma bolinha, então eu vou dar uma... Fiz aqui mais ou menos assim, tá? Deixei ele um pouquinho oval. E eu vou vir aqui, e é esse o formatozinho que eu vou querer da minha coelhinha, tá bom? A gente pode estar usando outra ferramenta para dar aqui um sorrisinho, né? Tá? A gente faz aqui um sorrisinho. E o olhinho dele eu vou fazer 2 bolinhas, tá? Não vou fazer de adesivo nem resinado. A gente vai estar colocando aqui uma bolinha e outra bolinha, tá bom? Então, eu fiz aqui 2 marquinhas pra ver aonde que eu vou querer meu olhinho, tá? E agora, eu vou colar não, vou pintar. Fazer 2 pontinhos. Vou botar aqui pra não... Tá? E mais outro. E o outro bem aqui. Tá bom? 2 pontinhos. Só isso. E pra bochechinha, a gente vai estar passando pozinho rosa, né? Bora passar um pozinho. Um pozinho aqui. Pozinho rosa, tá?
Dou batidinha aqui na tampa e ainda tiro aqui na minha mão um pouco do excesso. Ainda tá muito rosa. Eu venho aqui, dou uma clareada e aqui também. Tá? Duas bochechinhas rosinha, rosinha. E agora a gente vai secar um pouco. Deixar secando ali com o corpinho pra fazer a orelhinha. Então, gente, pra fazer a orelhinha, eu vou estar usando o mesmo tom do corpinho. E cada orelhinha vai ter 7 gramas, mais ou menos. Ai, desculpa, gente, não tava pegando aqui, tá? Vai ter mais ou menos 7 gramas, 7 gramas e 200, mas calcula aí 7 gramas, tá bom? Eu vou deixar aqui pra não secar e vou estar usando um pedaço bem grande. Você pode estar estranhando e achando que tá grande pra fazer a orelhinha, tá mesmo? Mas eu quero que essa orelha seja grandinha, tá? A gente vai fazer aqui e vai dar uma achatada. Eu vou dar uma achatadinha. Você pode estar usando até uma tampinha acrílica, uma base acrílica, porque ela dá uma certa alisada já na orelhinha, tá? Eu quero que essa orelhinha fique nesse formato aqui, tá bom? A gente vai estar alisando ela, porque no meio dela eu vou estar passando um pouco de pó pra dar uma corzinha, tá? E assim que vai ficar a nossa orelhinha. Quando vier pra cá, é nesse formato aqui que eu vou colar, tá? A gente dá um certo caimento aqui na orelhinha, tá bom? Vou fazer aqui e vou deixar secando junto com a cabeça, já que a gente volta. Eu pintei, tá? Aqui a orelhinha, a parte de dentro. Pintei com um pozinho, que eu queria que ficasse uma corzinha mais viva, tá bom? Mas se você quiser tá usando massa, ou se quiser tá fazendo numa cor mais neutra, mais candy, também pode, tá? É porque eu gosto de tom forte. Meu fraco são os tons fortes. Então, coloquei aqui na pontinha, tá? E agora a gente vai colar como se a orelhinha fosse o cabelo da nossa coelhinha, tá? Eu vou colar aqui e vou dar uma viradinha aqui na ponta. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou centralizar e dar uma viradinha na ponta. E a cabecinha da nossa coelhinha vai ficar assim. Vou dar aqui uma unida, tá? A gente dá uma unida aqui pra ficar mais firme e deixa secar de novo, tá bom? Agora a gente vai deixar secar por mais tempo pra fazer o último passo, tá bom? Agora a gente vai continuar, né, a fazer a nossa pecinha. Ela já tá mais sequinha, eu deixei ela secando de um dia pro outro, ela não tá tão seca ainda. Fiz umas partes aqui dos braços e fiz o lacinho também. E eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz o bracinho. O bracinho, os dois, eles vão ter o movimento que você quiser. Eu fiz um rolinho, fiz aquele velho rolinho, né? Vou só mostrar aqui pra vocês como eu fiz, tá? Então, aqui deixei a pontinha um pouquinho mais larga. Não vou abrir dedinho, a única coisa que eu vou é dar esse movimento aqui, tá? É assim que eu vou deixar o meu bracinho. Ó, tá? Já fiz, deixei aquele secar só um pouquinho.
E eu vou dar o formato, um eu vou deixar descido e o outro eu vou fazer o seguinte. Eu fiz uma curvinha aqui e vou colocar segurando no queixinho, tá? Esse foi o bracinho. E o lacinho, eu vou usar aqui um pouco da massa amarela só pra mostrar pra vocês como foi facinho de fazer esse laço, tá? Eu vou separar uma pequena parte e vou fazer um rolinho. Vou dar uma achatadinha aqui de leve e vou deixar esse pedacinho, vou deixar aqui separado, tá? Pra fazer o meu lacinho, super simples, não fiz em bandas, não fiz em forma, não fiz em cortador. Fiz manualmente, mas se você tiver cortador ou forma de lacinho, pode fazer, tá? Eu tenho, mas a minha eu achei muito pequena. Eu queria um laço grande. Vou pegar um pedaço de massa, vou dar uma nivelada. Não preciso que ela seja muito estreitinha, estão vendo? Vou vir aqui, corto aqui os dois ladinhos, corto um lado, corto o outro. E agora eu vou dar o formato do meu laço, tá? Eu vou pegar essa minha ferramenta aqui de agulha e vou dar essa achatadinha aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou dar o formato do meu lacinho. Desse formato aqui, dessa maneira, você faz o formato que você quiser, tá? Já tá parecendo um lacinho, né? Agora, eu vou pegar aquele pedaço, esse pedaço ali que eu deixei separado, vou vir aqui e vou colar aqui, tá? Corto o excesso com a mão, com o dedo mesmo a gente tira o excesso. Vou vir aqui fazer uma marquinha aqui e outra aqui. E tá feito o nosso lacinho, tá? Agora, a gente vai colar o da nossa coelhinha, tá? Vamos colar as partes pra poder a gente terminar. Como a peça já tá um pouquinho mais seca, você pode usar a cola instantânea, tá? Eu vou estar usando a cola instantânea, tá? Vou dar só... Vou botar aqui um pinguinho, aqui no buraquinho, só uma gotinha mesmo. Essa cola que eu comprei é muito boa. E vou vir aqui e vou encaixar onde que eu quero. Porque eu já deixo um furinho no local que eu quero para quando eu for colar. Olha por que é importante que a massa esteja um pouco seca. Quando a gente vai botar as peças, ela não deforma, tá, gente? Não dá aquela deformada. E foi. Agora, a gente vai colar os bracinhos da minha coelhinha. Como o bracinho tá sequinho, eu vou estar usando a cola branca. Se eu soubesse onde tá a minha cola branca, vou usar essa outra. Achei. Um pouquinho de cola branca já dá pra fazer a nossa peça, tá? Aí, pra continuar, a gente vai fazer três cabelinhos aqui, tá? Pra fazer o cabelinho da nossa coelhinha. Só pra dar um charminho. Se quiser fazer de outra cor, pode. E agora, a gente vai colar os bracinhos, tá? Pouquinha cola, não precisa muita. Esse daqui, eu vou colocar no formato um pouquinho diferente, tá? Esse bracinho, eu vou deixar ele um pouco viradinho, com a mãozinha assim. E o outro, eu vou tá colando assim. Ele vai tá aqui assim, tá? Esse daqui eu vou colar cola instantânea nele, pra ele ter uma sustentação melhor. Tá bom? Aqui. Facinho. Vou colar aqui. E aqui, tá?
Só assim. E agora vamos pra... Também vou botar uma colinha instantânea, que ele tá um pouquinho mais seco. E a gente vai Vou dar uma achatadinha aqui. Ai! Me colou no dedo. Vou dar uma achatadinha aqui. Posicionar aqui. Tá? E agora a gente vai para os últimos detalhes, tá bom? Então, gente, para terminar a coelhinha, o que que eu fiz? Fiz alguns pontinhos aqui, tá? No lacinho. Se quiser também, você pode fazer aqui no vestido. Só que eu acho que não tem muita necessidade. Eu vou botar aqui só pra dar uma luzinha aqui, tá? Ó, porque senão vai ficar muita bolinha, muito excesso de bolinha e não precisa disso, tá? Coloquei aqui só uns pontinhos, só pra dar um detalhezinho. Se quiser, pode dar uma iluminada aqui na orelhinha também, dar uns pontinhos e finalizar do jeito que você achar melhor, tá? Então, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!